Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas ao canal Treinando o Seu Ouvido. Eu sou Newton Cunha e na aula de hoje nós vamos tratar os sustenidos e os bemóis e o processo contraditório quando eu digo que são 7 notas musicais e o efeito que isso vai fazer na sua memória auditiva, ok? Então, nós vamos tratar deste tema, para que você entenda, compreenda que quando um professor ensina que são 7 notas, o seu ouvido é que será prejudicado pelo processo, porque tocamos por 12, cantamos por 12, ouvimos por 12 e toda a explicação teórica são por 12 notas, 12 intervalos. Então, vejamos. Porém, o seu ouvido pensa por 7 e ele fica atrofiado, porque Dó sustenido, Dó sustenido, não faz parte dessas 7 notas aqui. Notas musicais são frequências sonoras. Então, para você que vai estudar canto, para você que quer cantar, isso gera um enorme problema, porque você vai ter que cantar esse Dó sustenido. E esse Dó sustenido não faz parte da sua memória auditiva, entendeu? Você precisa colocar esse Dó sustenido na sua memória para que você possa cantar também. É fundamental, porque cantar nada mais é do que você transmitir essas frequências sonoras, né? Então, é isso que ocorre. Então, entenda o processo contraditório. Veja, quando eu digo que as notas são essas, e depois eu digo que há sustenidos e bemóis, então eu estou dizendo que as notas não são essas, indiretamente. Porque aqui não existe sustenidos e bemóis. Por essa concepção aqui, quando você pega Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que representa a escala de Dó maior, aí não existe sustenidos e bemóis, em hipótese nenhuma. Aí, quando você fala em sustenidos menores, é porque você vem para as teclas negras. E quando você vem para as teclas negras, diretamente você está vindo para a escala temperada igual. Ou seja, você está vindo para as 12 notas. O seu ouvido está sendo preparado, a sua memória auditiva está sendo preparada por 7. E, na verdade, tudo que você vai fazer a partir desse momento serão por 12 notas musicais. E aí onde vem o atrofiamento. É impossível de você ser educado por 7 e desenvolver a habilidade por 12. Isso é pedagogicamente impossível. Isso eu estou falando porque as minhas pós-graduações foram em educação justamente para eu poder estudar sobre isso. Né? Então, o que ocorre é isso, o seu ouvido, a sua memória auditiva é educada por 7 e tudo que você faz na música é por 12. E aí o seu ouvido, automaticamente, ele vai ficar limitado à escala de Dó. E aí, para você pensar, Dó, Ré, Fá, Sol, Lá, isso torna-se extremamente difícil, porque o seu ouvido, todos os exercícios iniciais na música é feita pela escala de Dó. E aí onde entra o processo de atrofiamento do ouvido, da limitação do ouvido para poder escutar e identificar. Escutar você escuta, mas você não consegue identificar. Então, diante dessas contradições, eu escrevi esse livro, Iniciação Musical, Base Epistemológica dos 12 Centros Tonais, para que você possa ter o início de uma teoria pelas 12 notas, ou seja, a forma que você canta, que você toca e que você escuta. E não por essa lógica que dizendo que as notas musicais é a escala de Dó, e aí vai limitar o seu ouvido. Você não vai ter esse Dó sustenido no seu ouvido para que você possa cantar, para que você, quando escutar, você possa identificar. Ok?
E na aquisição desse livro você ganha mais esses 4 e-books. Um é afinação e escala diatônica. Então você vai entender que isso aqui é a afinação da moderna música ocidental, e isso aqui corresponde a uma escala diatônica, né? Que essa escala diatônica já é tirada daqui. Porque essa escala aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, já é tirada dessa lógica aqui. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Daqui. E todas as outras escalas maiores também vai seguir esse mesmo modelo. E as escalas menores vai seguir outro modelo de intervalo. E com isso aqui você só faz Dó mesmo. Porque a escala menor que vai definir tonalidade é a escala de Lá menor harmônica. Venha com essa história de escala menor primitiva, ela não define tonalidade. E na escala de Lá menor harmônica eu preciso de um Sol sustenido que não tem aqui, que é uma frequência, esta frequência aqui. Ok? Então é isso que acontece no processo de limitação do seu ouvido. E é o seguinte, você na aquisição desse livro, você vai ganhar este aqui também, né? Os quatro e-books. Esse é o método duodécimo, afinação e escala diatônica, que eu já falei. O temperamento igual, né? O temperamento igual, porque é importante dizer que este modelo, essa escala temperada igual, ela vem a partir do momento do século XIX, quando o piano se transformou no grande instrumento. Então, era um instrumento de som fixo, que tinha uma extensão de 7 oitavas, e para desenvolver tecnicamente todas essas oitavas, um único temperamento que poderia resolver isso foi o temperamento igual. Então, esse temperamento, a partir do século XIX, passou a ser adotado para escrever todas as músicas, inclusive as passadas, que já estavam escritas em outros temperamentos, porque desde o século XVI que se tem outros temperamentos, mas no século XVIII vem a sistematização. Não significa que ele tenha iniciado no século XVIII. Esse temperamento igual ele já vem estudado desde o século XVI. Por Zarlino, depois por Descartes, e é sistematizado por Leonardo Woolley, e que Bach traz, faz o seu experimento a partir do cravo bem temperado, e Philippe Rameau vai escrever o seu Tratado de Harmonia, ok? E no século XIX, com a ascensão do instrumento de corda, sobretudo o piano, então a partir do século XIX vai ser adotado o temperamento igual para explicar toda a música, para se tocar toda a música. Entretanto, no processo de ensino-aprendizagem, veio essa história de 7 notas, ou seja, de uma escala diatônica, para querer explicar algo inexplicável, porque aqui há essas incongruências, as quais eu falei. Se eu digo que as notas são isso aqui, não existe sustenido de memória. Para ter sustenido de memória, precisa trazer as pretas. Então, significa que eu venho para as 12. Para eu fazer as escalas maiores, eu começando pela de Dó, depois eu sigo o ciclo das quintas, eu vou para a de Sol. Na de Sol eu preciso de um Fá sustenido. O Fá sustenido não se tem aqui a frequência, eu preciso vir para cá. Então, na verdade, nada se explica a partir daqui. Tudo na música se explica a partir do temperamento igual, até porque é a sua afinação. É uma questão lógica. A única coisa que é feita por aqui é o seu ouvido limitado. O seu ouvido limitado como músico. Então, lhe limita porque você não consegue pensar Dó sustenido. Você pega um estudante de música, agora isso, inclusive os de canto, inclusive os professores, pegue para eles solfejar aqui, na mesma hora ele solfejar a escala de Dó menor. Dó, Ré, Mi, bemol, Fá, Sol, Lá, bemol, Si, Dó. Mas a culpa não é desse professor. A culpa é de um processo pedagógico todo equivocado que pegou a escala de Dó, atrofiou o ouvido deste professor
E aí ele sai repassando e aí vira essa bola de neve, né? E é isso que eu falo. Você não pode chegar dentro de uma universidade como eu cheguei para estudar música e o cara e os professores lá querer explicar a teoria musical por aqui, porque eu olhava e dizia, isso não pode ser isso, porque eu não consigo pensar nos sustenidos a partir daqui. Eu não consigo formar outra escala harmônica a partir daqui. E como é que a nota pode ser isso aqui se eu não consigo fazer nada com isso aqui? E aí eu teria que entender o porquê. E o porquê, quando eu fui estudar Bach, é que Bach vem com a escala temperada igual, e a partir da escala temperada igual, faz o seu cravo bem temperado igual. Como eu já falei em outro, não significa que Bach tenha usado apenas a escala temperada igual. Possivelmente ele usou outros temperamentos. No entanto, para tonalidades distantes, ele teve que usar o temperamento igual, porque era um temperamento que poderia resolver esses problemas, essas incongruências distantes. Então, é isso. Se você estudar por 12, observe nos exercícios passados, nas aulas passadas, que eu mostro sempre os meninos que aprendem por 12, veja o ouvido dos meninos que aprendem por 12. E se você quiser desenvolver, comece a pensar por 12 notas. Se você quiser desenvolver o ouvido, se você ficar pensando por 7, você não desenvolve o ouvido. Simples assim. E para você começar a pensar por 12, este é o livro de você começar a pensar. Para você pensar por 12, leia esses textos. Que aí você vai começar a pensar por 12 e você vai começar a desenvolver o ouvido. Porque eu tinha um ouvido extremamente... Não escutava nada. Para tirar uma música de ouvido, eu não conseguia tirar uma introdução. Cantar era um problema também. Mas a partir do momento que eu fui estudar música, tomando como parâmetro, sobretudo, a ideia de frequência sonora, esses problemas foram resolvidos. Ou seja, a partir do momento que eu comecei a estudar música pelas 12 notas, eu comecei a resolver esses problemas. Porque, na verdade, eu fui para a universidade para buscar desenvolver o ouvido. Quando eu cheguei lá, os professores tinham o ouvido atrofiado. Os meus colegas, que já eram professores das escolas de música do Recife, também tinham o ouvido atrofiado. Só tinha um colega que tinha um ouvido relativo. Isso foi o máximo que eu consegui encontrar na universidade. Mas ele não consegue cantar Nossa, sustenido. Ele precisa de um referencial para poder pensar na próxima nota. Sem esse referencial, ele está perdido. E o problema é esse. O problema é porque essa ideia de 7 notas. É só isso. Então, é isso aí. Agradeço a todos. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Na aquisição do livro, você também terá o meu WhatsApp para que possamos fazer correções. Porque nesse texto aqui, do método duodécimo, você terá os exercícios, e eu também vou lhe ajudar nesses exercícios e fazer as correções dos exercícios para que você possa desenvolver essas 12 notas no seu ouvido. Isso seja para o músico que é veterano, que não consegue cantar essas 12 notas, precisa cantar sem usar o instrumento, e aí nós vamos preparar tudo nesse sentido e vamos fazer as correções como você deve fazer para conseguir fazer feito esses meninos que estão nas aulas passadas. Observe, assistam às aulas passadas que vocês verão. Assista a aula passada que você já vai ver os meninos. Tanto para os intervalos quanto para as notas, eles não têm dificuldade, porque eles pensam por 12. Então é isso, e na aquisição você terá o meu WhatsApp para que você possa mandar os exercícios e eu fazer as correções. Então, adquira e vamos desenvolver o ouvido, porque pensar por 7, além de ser totalmente fora de uma realidade que você toca, canta, os intervalos são pensados, a teoria toda é pensada por aqui e não por aqui. Então, que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima!